Começar aqui a entrevista coletiva com o técnico Fernando Seabra. Seabra, Pedro Rigoni da 102 FM, estamos ao vivo. Queria que você primeiro fizesse uma análise da partida e qual o principal motivo para essa fase ruim do Red Bull Bragantino, né? Uma sequência de resultados negativos, são os inúmeros desfalques, é um elenco um pouco mais curto, falta de confiança talvez. Qual que é o principal motivo? Boa noite. Olha, se você vê a nossa postura em campo, né? Não é uma questão de falta de confiança. A equipe com um jogador a menos no primeiro tempo estava fazendo passe no meio, rompendo as linhas, vindo pressionado de costas para jogar, né? E até se expondo, né, numa situação adversa, considerando que estava jogando com um jogador a menos. Então os jogadores têm buscado, sim, dentro das circunstâncias do jogo, sempre que possível, ter coragem para jogar, se expor e tentar atacar, né? Claro que depois que a gente monta a estratégia do intervalo, para a gente conseguir ficar vivo, correr menos risco no jogo e aguentar fisicamente o desgaste de jogar com a menos, porque você pega um adversário que marca com encaixe individual e vai ficar fazendo um esforço ofensivo para toda hora quebrar essa marcação, na hora que você precisa defender, você não tem perna. E a gente tinha que defender um grande time, uma grande equipe. Então a gente optou no segundo tempo por um jogo de construção com bola longa para ganhar a segunda bola e fazer ataques rápidos. E conseguimos levar perigo em alguns momentos dentro dessa proposta, né? E à medida que fosse chegando no final do jogo, aí a ideia era voltar a correr algum risco em construção. E aí, se você vê a jogada do Pedro Henrique no nosso gol de empate, eu acho que é impossível você falar que falta coragem, falta confiança. Rompeu a individual, invadiu com bola, foi até a meia-lua e deu uma cavada nas costas da defesa que já quase resultou numa finalização direta cara a cara com o goleiro, e na sequência o time faz o gol. Então não falta confiança, não falta coragem, não tem nada disso acontecendo. O que tem é a gente lidar com um calendário que é extremamente desgastante. E se acontece uma lesão, ela acaba sobrecarregando o outro, né? Então eu já falei isso antes mesmo dos acontecimentos de hoje. Hoje a gente tem uma questão traumática do Vinícius, né? Que muito em função de um impacto com a trava da chuteira no calcânio, e isso normalmente acontece em piso duro, que pode ser um piso com uma terra batida ou pode ser um sintético. Isso acontece, tá certo? Já aconteceu outras vezes em outros gramados sintéticos com jogadores meus, né? E o Augustinho a gente vinha controlando, fazendo alternância e fazendo uma crescente da carga dele. Infelizmente ele acabou sentindo e teve que ser substituído. Mas a entrada do Natan e do Augustinho era justamente para fazer o controle de carga do Hurtado. E aí, como aconteceu muito cedo, a gente tem que colocar o Hurtado no jogo. Aí o Hurtado entra para jogar um jogo muito tempo de jogo, num jogo que exige muito fisicamente com um jogador a menos, e acaba sentindo no final também. Então é isso que eu falo. Quando um lesiona, expõe o outro a uma sobrecarga maior. Tá certo? E aí vem acumulado a circunstância do jogo de você estar por muito tempo jogando com um jogador a menos aqui. Então, são fatores que vão se acumulando e que são difíceis da gente prever. Entendo que no primeiro tempo a equipe se expôs demais, né? O Atlético conseguiu algumas transições com a gente, com a última linha aberta, poderia ter feito o segundo gol, criou boas jogadas, acabou não sendo eficaz, né? E como a tendência ao longo do tempo era o nosso desempenho acabar sendo mais afetado ainda pelo desgaste, porque nós só teríamos um momento de substituição e 3 trocas, e o Atlético teria 3 momentos de substituição e 5 trocas. Então, tudo isso você tem que pôr na balança. Como é que eu vou chegar no final do jogo? Então a gente bola uma estratégia para chegar no final do jogo vivo. Eu acho que a gente conseguiu isso, e conseguiu fazer o gol. E acabou. Você vê, num momento que o ataque do Atlético não foi nem tão bom, cruzou uma bola da intermediária, conseguiu empurrar a nossa linha para trás, mas foi um cruzamento que não foi preciso, foi um domínio que escapou na área e foi um chute que ia ser defendido pelo Cleiton. Então uma situação toda mais caótica, acabou acontecendo gol. Acontece por quê esse tipo de situação? Volume, né? Volume. É tanta frequência, tanta presença, que em algum momento o volume pode proporcionar uma situação dessa. Mas
Os jogadores estão se esforçando ao máximo. A minha leitura de que quando o jogo estava 11 contra 11 é de que a gente fazia um jogo de igual para igual com o Atlético aqui, de que a gente inicia bem no jogo e de que tinham possibilidades ainda para ser exploradas, que a gente já estava observando na beira do campo. Mas tanto para os jogadores dentro do campo, também para a gente fora, essas circunstâncias elas vão tirando um pouco o controle do jogo e das alternativas que a gente tem da nossa mão, e a gente tem que se adaptar àquilo que é possível. E eu acho que diante desse cenário, é muito difícil chegar aqui, enfrentar um time com essa qualidade e buscar um empate aqui dentro. É muito difícil. O time teve o mérito de conseguir. Então, claro que a situação toda da sequência, ela é preocupante, a gente está preocupado, mas ao mesmo tempo a gente tem um grupo que tem mostrado caráter. Quando você tem um grupo que está mostrando caráter, você sabe que tem de onde tirar e que vale a pena investir. Então, a gente, mesmo nessa situação difícil, a gente tem que ter a clareza de que existem, claro, circunstâncias negativas, mas tem sinais positivos aparecendo. E, de novo, eu falo, a gente conseguiu nos últimos 2 jogos, a gente saiu sem nenhuma lesão. Acabou acontecendo nesse jogo, por um motivo ou por outro, como eu já expliquei. Mas a gente tem conseguido também dar sinais de fortalecimento. A inserção do Natan, a forma como ele vem competindo, a inserção do Praxedes. Hoje a gente teve a estreia de um jogador sub-20, o Cauê, que entrou bem na partida, inclusive fez a assistência do gol. Tá certo? Então, é um momento que, assim, claro, todo mundo fica preocupado, tem o direito de ficar frustrado com o resultado, mas a gente tem que enxergar realmente aqueles aspectos que são preocupantes e aqueles aspectos que mostram para a gente que tem coisas promissoras acontecendo e que podem nos proporcionar sair mais forte desse momento. Seabra, Rodrigo, da TV Globo, por favor. Você já estava sem seus 2 laterais esquerdos por lesão, hoje perdeu 2 laterais direitos, ficou só o Natan, né? E o Cauê, que entrou bem. E o Bragantino, por enquanto, só buscou o Gustavo no mercado, né? Com a janela aberta ainda. Eu sei que vocês pensam em poucos movimentos, mas essa sequência de lesões, especialmente em posições específicas, né? As laterais, a zaga, vai ter que ser algo para ser mais atacado com urgência no mercado? O cenário atual muda alguma coisa esse pensamento? Sim, olha, a contratação do Gustavo era uma contratação prevista, né? Até mesmo antes desse momento, porque tinha um empréstimo do DG e que foi solicitado o retorno dele para Salzburg, né? Então a gente agiu e trouxe o Gustavo para suprir. Nós tínhamos a expectativa da inserção do Fernando, que é um atacante que poderia se incorporar e está prestes a acontecer também, né? Está no processo dele ali. E aí aconteceram realmente todas essas circunstâncias que são inesperadas, porque nós tínhamos um elenco todo formatado, né? E essa circunstância, ela exige uma procura, uma resposta, e a gente está empenhado em promover aquilo que for necessário para reequilibrar o elenco nesse momento. Seabra, Gabriel Marques, da TV Band de Minas. Antes do jogo, a lista de jogadores no departamento médico já era de 6. Agora essa lista aumenta para 9. E como montar a equipe para poder enfrentar o Botafogo pela Copa do Brasil? Olha, acho que a lista está até um pouco maior. Se eu não me engano, são 11. É isso, né, Diego? A gente tem 11 jogadores no departamento médico, né? Então a gente tinha 9 e agora tem mais 2, né? A gente precisa olhar para aqueles jogadores que a gente tem à disposição, enxergar aqueles que estão em condição de fazer um jogo competitivo, e também precisamos olhar para dentro, né? Contra o Fortaleza trouxemos o Palácio, hoje trouxemos o Cauê, então é possível que a gente traga mais jogadores para a base nesse momento. E existem também as situações de mercado que elas já estão acontecendo, que você não fecha uma situação, uma negociação da noite para o dia, mas os movimentos estão sendo feitos, tanto no sentido de se avaliar os nomes, mas nessas posições mais carentes, já no sentido realmente da tratativa, da busca. Então a gente tem a expectativa de que alguns movimentos se concretizem, e pode ser que já estejam disponíveis para o Botafogo, ou pode ser que seja a partir do Internacional.
Seabra, por gentileza, ainda sobre o jogo contra o Botafogo, né? E você cita agora no finalzinho, pode ser que alguns jogadores fiquem à disposição já contra o Botafogo ou somente contra o Internacional? Tem algum nome que está mais perto de retornar para o confronto da Copa do Brasil? E o que você observou na partida de ida que o Bragantino precisa corrigir para esse jogo da volta? Olha, em relação às tratativas de mercado, a gente nunca fala nome, né? Porque isso pode atrapalhar as negociações. Em relação a jogadores que podem retornar, a gente tem que esperar e ter as atualizações do departamento médico. Tem alguns que estão, sim, com uma evolução importante, a gente tem expectativa, não sabemos se já vai ser para a quarta, né? Isso é algo do dia a dia, mas a possibilidade existe, principalmente aqueles que foram situações de lesões que não são graves, né? Que foram coisas menores, né? Então tem alguns jogadores nessa condição também. E a gente precisa avaliar, claro, aquilo que aconteceu contra o Botafogo. A gente entende a dificuldade do jogo, a qualidade do adversário, mas se tem uma coisa que o nosso time está mostrando e provando é que, mesmo nessas situações adversas de disponibilidade e que o resultado positivo não tem vindo, a gente tem competido muito bem com todos. Então não existe jogo inacessível, tá certo? Então a gente precisa, sim, fazer uma análise estratégica bem assertiva daquilo que pode ser esse jogo, não só em função do que apresentou o Botafogo contra a gente, mas daquilo que vem apresentando como solução nas outras partidas, porque se mostrou uma equipe com um nível estratégico bastante interessante, né? Além da qualidade individual que tem. E é fundamental que a gente tenha uma análise e uma preparação adequada para esse jogo. Agora, pode ter certeza, assim, nesse cenário totalmente desfavorável como a gente tinha hoje, a gente chegou perto de tirar um ponto daqui, e se o gol do Atlético não sai tão rápido, era muito possível que o jogo acabasse 2-1 para qualquer lado, porque a tendência é que o Atlético se desequilibrasse, se afobasse, se frustrasse, e a gente tivesse a nossa oportunidade também. Inclusive, na comemoração do gol, foi algo que eu falei para os nossos jogadores: esse jogo não acaba 1-1. Porque o Atlético vai pesar, vai cruzar a bola na área e vai se expor, vai rifar a bola, pode ser que sofra um contra-ataque. Então, a gente estava preparado para isso. Então, se mesmo num cenário como esse a gente competiu e manteve a nossa possibilidade aberta, pode ter certeza que contra o Botafogo, a nossa equipe que está buscando e está empenhada para dar uma resposta todo o jogo, também vai levar o jogo às últimas consequências. Você possivelmente perdeu o Vinicinho, né, para o jogo contra o Botafogo pelo trauma ali. E hoje foi uma ideia sua, ele e o Barbosa abertos, o Sacha mais por trás ali do Pita. Tem a volta do John também. E você tem gostado do Sacha mais jogando perto do Pita ali, mais por dentro, longe da ponta hoje por causa do Vinicinho? E como ele pode dialogar também com o John? Olha, o Sacha é um jogador que lê muito espaço, né? Ele se coloca livre muitas vezes, né? E acho que ele fez movimentos importantes contra o Botafogo. E no segundo tempo, porque o primeiro ele jogou de 9, tá certo? É no segundo tempo que a gente colocou ele para meia e pôs o Pita de 9. Infelizmente a gente não acionou ele de acordo com as possibilidades que ele ofereceu. Ele foi pouco acionado porque ele fez movimentos muito interessantes. Hoje, jogando contra o Atlético Mineiro, ele é inteligente, joga sem bola, tinha a marcação encaixada nele e ele limpou passe no ataque o tempo todo, né? Então, ele conseguiu abrir o meio, se oferecer como terceiro homem. Nem sempre as bolas foram colocadas, passadas os passes verticais para o Pita para que ele pudesse vir como terceiro homem, mas ele estava lendo o jogo e estava ativo no jogo, sim, né? É uma característica e uma qualidade que ele tem. Quando a gente ganha do Vasco aqui no Rio, ele atuou nessa posição e atuou muito bem, né? Então, acho que é uma possibilidade. Ele é um jogador experiente e inteligente. Se tiver algum aspecto de desempenho que precise
de evolução jogando nessa posição, é muito tranquilo a gente apontar os caminhos, porque ele é um jogador inteligente e fácil de conectar e de comunicar, e é uma possibilidade que ele continue jogando ali, sim. É muito cedo ainda para eu definir, né? Você escolher a estratégia do jogo depende de uma análise mais do todo, do contexto e mais complexa, mas é sempre uma possibilidade, ou ele jogar de 9 ou ele jogar de 10. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos.